Olá, falamos ao vivo da redação da TV Câmara em Brasília e começa agora mais uma edição do Direto da Câmara. Relator da reforma tributária se reúne com secretários de Fazenda para ouvir reivindicações dos estados. Líder do governo na Câmara lista prioridades e faz balanço positivo do primeiro semestre. Comissão discute formas de combater o racismo na primeira infância. Dia do Orgulho Autista é comemorado em audiência pública na Câmara. E veja também, sessões solenes homenageiam a Romaria do Divino Pai Eterno e os 150 anos do nascimento de Santos Dumont. Agora, no Direto da Câmara. Depois da reunião com governadores na semana passada, agora foi a vez de o relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, ouvir sugestões e reivindicações dos estados através do Comitê de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ, com quem o parlamentar esteve reunido nesta quinta-feira. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, se reuniu com o Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONCEFAZ, e recebeu sugestões ao texto da reforma. Uma delas é o aumento dos repasses da União para o novo Fundo de Desenvolvimento Regional, que deve compensar os estados pelo fim da guerra fiscal. Em vez de 40, o CONCEFAZ pediu 75 bilhões de reais da União. O presidente do Comitê dos Secretários Estaduais, Carlos Eduardo Xavier, falou do chamado Seguro-Receita, criado para evitar perdas bruscas de receitas estaduais, e pediu que os estados participem da gestão do novo imposto seletivo, substituto do IPI, sobre produtos industrializados. Há uma preocupação dos estados, e a gente deixou isso muito claro, com a preservação da nossa base de tributação. A defesa que nós fazemos para a migração da competência do imposto seletivo para o Conselho Federativo é nesse contexto. Assim, é um imposto que hoje ele vem a substituir o imposto de produtos industrializados, que 60% do fruto da arrecadação desse tributo é repassado para os estados e para os municípios. Então, a nossa intenção é que haja uma convergência para os estados e municípios da competência desse imposto. Outra proposta que diverge do texto também do deputado Aguinaldo Ribeiro é um modelo de transição federativa, né, que é o modelo da migração do princípio da origem e destino do ICMS para o destino puro do IBS. A gente defende uma transição mais curta, em 26 anos, mas com a garantia de um seguro-receita que vai dar segurança aos estados produtores, que não haverá perdas que não sejam suportadas pelos caixas desses estados. Essa foi também uma inovação que nós trouxemos. O relator da reforma tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, afirmou que está dialogando com todos os setores preocupados com a reforma e que a proposta deve ser votada já na próxima semana pelos deputados. Evidentemente que tem pontos, como ele próprio falou, que tem divergência entre os estados. A gente está conversando com os estados também, inclusive os divergentes, né, que já haviam colocado essa divergência nessa última reunião, e estamos trabalhando para convergir, né, aquilo que está sendo discutido no âmbito do CONCEFAZ e aquilo que alguns governadores colocaram como ponto de divergência e pontos relevantes para eles. Nas próximas horas, vamos intensificar as conversas para definir exatamente calendário, para definir todos esses pontos, né? Também com a Fazenda, nós temos reunião também, então vamos cumprir aquilo que nos foi dado como calendário. Em entrevista coletiva, o líder do governo fez um balanço positivo das votações na Câmara. O deputado José Guimarães, do PT cearense, também falou sobre as prioridades do Poder Executivo na Casa até o final do semestre. Às vésperas de concluir 6 meses desde a posse do presidente Lula, o líder do governo, o deputado José Guimarães, fez um balanço positivo das votações na Câmara. Nós votamos 87 matérias aqui nesse semestre, não é pouca coisa. 43 projetos de lei, 2 projetos de lei complementar, 25 medidas provisórias, dentre elas as medidas provisórias: organização dos ministérios, novo Bolsa Família, Minha Casa e Minha Vida e Mais Médico. Guimarães destacou a aprovação da PEC da transição, ainda antes da posse, que permitiu o pagamento de adicional do Bolsa Família e outras promessas de campanha. Nós demos mais 145
bilhões que foi o nosso governo para entregar esses programas todos. As 3 matérias mais emblemáticas que nós vencemos aqui foi a PEC do ano passado, final do ano, a MP da reforma ministerial, da reorganização dos ministérios e a questão do novo regime fiscal. O líder do governo lembrou que uma das medidas provisórias aprovadas contribuiu para o esforço fiscal do governo. Nós incluímos na 1147, a 1157, a 1159, a 1161 e a 1163. Na verdade, foram 5 medidas provisórias juntas na que eu relatei, que é a MP 1147, aquela que dava incentivo à isenção para o setor de eventos, da aviação, enfim. Temos ao governo que nós incorporamos, né, as alíquotas, redução das alíquotas do diesel, biodiesel, do PIS/COFINS, daquele ICMS que o Supremo votou. Nós demos para o caixa do governo esse ano 52 bilhões. O líder destacou outras matérias aprovadas. Nós votamos a igualdade salarial entre homens e mulheres, que foi importantíssimo isso, uma questão relevante. É claro que isso não tem impacto do ponto de vista fiscal, mas tem impacto, uma questão fundamental da sociedade brasileira para vencer esse ato que tem, essa discriminação que ainda tem com relação às mulheres. Bolsa Atleta, duplo grau de jurisdição no âmbito aduaneiro e fundos privados como garantia para as pessoas que captam empréstimos nos bancos públicos ou não. Nos embates com a oposição na convocação de ministros, Guimarães também contabilizou vitórias. Sabe quantas pedidos de convocação tiveram? 206 convocações de ministros. Imaginem. Todas, com exceção de 3 que foram acordadas conosco, foram transformadas as convocações foram transformadas em convites. Dado isso, não acontece do céu. Para isso exige diálogo com a oposição, diálogo com as comissões temáticas da casa, as comissões permanentes, e nós conseguimos esse feito. Guimarães concluiu falando dos próximos desafios que o governo terá nas votações da Câmara até o final do semestre. Nós temos, eu diria, 3 grandes desafios daqui até o final, né? Que é a votação do CARF, que tranca a pauta. Essa matéria, sim, é decisiva para o governo e está sendo coordenada pelo ministro Haddad. Segunda matéria, o arcabouço, o novo regime fiscal. O Senado fez 4 mudanças. Qualquer que seja o resultado, ou o texto integral do Senado, ou o texto integral como a Câmara fez, não altera a espinha dorsal do projeto. Não faz quase que nenhuma diferença. O CARF, o novo regime fiscal, que veio do Senado, e a reforma tributária, é pauta demais para se votar em 15 dias, e pautas estratégicas para o país. Se der para votar, vamos votar. Mas o esforço do governo é para votar a reforma tributária, ainda que não tenha consenso de todo mundo. Nós vamos votar a proposta esse semestre. A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial recebeu representantes do governo e da sociedade civil para discutir medidas de combate ao racismo na primeira infância. O evento ocorreu em audiência pública aqui na Câmara. A realização de ações de enfrentamento ao racismo na primeira infância foi debatida em audiência na Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Durante o evento, a representante do Instituto da Mulher Negra, Gélia 10, falou sobre a criação do Grupo Articulador Primeira Infância no Centro. O movimento reúne várias entidades para defender políticas públicas de combate ao impacto do racismo nas crianças de 0 a 6 anos. O compromisso desse grupo articulador é de atuar em defesa dos direitos de crianças negras, indígenas, quilombolas, de terreiros e no enfrentamento do racismo, uma ideologia presente nas relações entre pessoas e grupos, no desenho e desenvolvimento das políticas públicas, nas estruturas de governo e nas formas de organização do Estado. Rosijane Tucano, da Rede de Mulheres Indígenas Maquiraeta, falou da participação dos povos originários na luta contra o racismo.
As mulheres indígenas, por muitos anos, ficaram muito tempo invisibilizadas. E hoje nós estamos conquistando grandes espaços para podermos nós lutarmos não só pela gente, mas sim por esse novo amanhã, por nossos filhos poderem estar conosco, para que eles possam estar nas escolas, para que eles possam estar nos órgãos públicos, sem o medo, sem abdicar das suas origens culturais. O representante do MEC, Eduardo Araújo, disse que a educação contra o racismo foi retomada no atual governo e que as políticas nessa área incluem a questão da primeira infância. Nós estamos todos e todas dentro do mesmo intuito de combater os racismos, Miriam. Racismo religioso, o racismo estrutural, o institucional, o racismo recreativo, né? Todas essas dimensões que faz com que o tema que foi proposto para essa audiência pública seja tão necessário. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que toda a rede de proteção às crianças e adolescentes precisa ser fortalecida e que a educação para combater o racismo deve levar em conta a proteção da primeira infância. É óbvio que nós vamos falar aqui muito da escola, da necessidade do letramento racial nas escolas. Mas o letramento racial ele tem que estar em toda a rede de proteção aos direitos de crianças e adolescentes. Ele tem que estar nos conselhos tutelares, em toda a rede que a gente construiu, que precisa ser fortalecida. O racismo também esteve em pauta na Comissão de Educação da Câmara, que promoveu audiência pública para debater a lei de cotas. Em vigor desde 2012, o dispositivo permite o acesso de estudantes pretos, pardos, indígenas, com deficiência e de baixa renda a 50% das vagas ofertadas em instituições de ensino superior. A Comissão de Educação da Câmara realizou audiência pública para debater a Lei de Cotas, que permite o acesso de estudantes pretos, pardos, indígenas com deficiência e de baixa renda a 50% das vagas ofertadas em instituições de educação superior. Na audiência, estudantes cotistas de todo o Brasil acompanharam de perto o debate. Edivaldo Carvalho é estudante de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais. Ele entrou pela Lei de Cotas em 2019, mas diz que se manter na universidade está sendo um grande desafio. Eu sou filho de diarista, né? A minha mãe é uma diarista que não tem condição de me manter dentro de uma universidade. Tive a sorte de entrar no programa de educação tutorial, que é o grupo de pesquisa, ter bolsa de pesquisa ali, para conseguir me aliviar mais e tocar esse processo até conseguir estagiar, conseguir fazer as coisas para conseguir uma maior renda. Para a deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, a lei de cotas, além de democratizar o acesso ao ensino superior no Brasil, ampliou o debate sobre a desigualdade social no país. Foi essa política que, além de quebrar ciclos históricos de pobreza de famílias negras, promoveu de uma forma muito mais rápida a inclusão, oxigenou o universo da pesquisa, o que também permitiu que a gente avançasse nas políticas afirmativas, nas políticas raciais. A lei de cotas está em vigor desde 2012 e previa uma revisão do programa como política pública em 2022, o que ainda não foi realizada. Na audiência, a representante do Ministério da Educação, Maria Rosário Trípode, minimizou o problema e explicou que o prazo de revisão não tem relação com o prazo de vigência da lei. Maria do Rosário mostrou um estudo feito pelo Tribunal de Contas da União que confirma o êxito da lei de cotas e aponta a direção para melhorias, como o combate a fraudes no processo seletivo e a ampliação do acesso de pessoas de baixa renda. O que o TCU está dizendo para nós, que embora ela seja potente e tenha transformado a história da educação brasileira, ela precisa ser aperfeiçoada e precisa efetivamente atender os negros, os indígenas, os quilombolas, as pessoas com deficiente mais empobrecidas. Portanto, 1,5 salário, ele tem um efeito que é não alcançar exatamente a base. A deputada Dandara, do PT de Minas Gerais, foi a mediadora do debate. Ela foi cotista na graduação e pós-graduação. Atualmente é relatora da proposta em debate na Câmara, que quer tornar permanente a reserva de vagas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Nós queremos, sim, fazer avançar
essa política de ação afirmativa. E nós sabemos que essa construção será forjada a muitas mãos, com muitos sonhos, muitas lutas. A gente tem que falar das cotas no ponto de ônibus, no serviço, no restaurante universitário. Nós temos que falar das cotas com a nossa vizinha, com o porteiro do nosso prédio. Nós temos que dizer da importância que é alterar esses espaços para a nossa chegada, para a nossa história e para a história coletiva do nosso povo. A disputa na sociedade é o que nos dará, de fato, essa vitória e a consolidação de tantas lutas importantes. O Dia do Orgulho Autista foi lembrado na Câmara em uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Veja como foi. Uma audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados marcou o Dia do Orgulho Autista, comemorado mundialmente em 18 de junho. A audiência foi proposta pela deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. A gente querer ser exatamente o que é, vai nos levar muito além, porque resgata a autoestima, resgata a liberdade de ser, resgata a liberdade de existência e isso transforma a sociedade e enfrenta o capacitismo. A professora Érica Curado, da Associação para a Ação dos Direitos das Pessoas Autistas, disse que não há motivo para as pessoas autistas se envergonharem da deficiência. Nós falamos em orgulho das pessoas autistas porque, infelizmente, há uma sociedade que não somos nós que temos que ter vergonha de quem somos. Nós temos que ter vergonha da sociedade que nos trata com todo esse capacitismo e negam essa rede de apoio. E um dos orgulhos do policial rodoviário federal Fernando Cota é a Lei Distrital de Brasília, que tem seu nome, graças à luta dele em defesa dos direitos do filho com autismo severo. Agora temos que tirar isso do papel e transformar em realidade. E se for apontar que a quantidade de artigos que lamentavelmente ainda estão só no papel, não é a questão da judicialização tão presente nos nossos dias, para tirar isso, né, do papel e transformar no cotidiano das famílias, é uma necessidade muito grande. No Maranhão, diante da falta de uma rede de apoio, a professora e também mãe de autista, Thelma Nascimento, já ajudou a fundar 50 associações de amigos de autistas, com foco no diagnóstico precoce da deficiência e inclusão. Nós agregamos ao nosso trabalho um fator muito importante, que é a evidência científica. Então, nós trabalhamos com aquilo que a ciência nos diz, que traz retorno para recuperar, inserir as pessoas com autismo na sociedade. Já no Distrito Federal, a assessora da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Rosilene Cândida, atribuiu o seu desempenho como servidora pública ao processo de inclusão. Eu, particularmente, sou filha da inclusão escolar. Eu tenho um emprego no serviço público, sou doutoranda da Universidade de Brasília. O meu depoimento como pessoa autista é mostrar que qualquer pessoa com deficiência pode ocupar espaços importantes na sociedade, quando as pessoas não enxergam a deficiência como um fardo. Advogados, administradores e bancários, entre outros profissionais autistas, também expressaram orgulho, mas denunciaram as dificuldades que enfrentam. Inclusive o deputado Abílio Brunini, do PL do Mato Grosso, pai de uma criança autista. Eu quero pedir para que a gente possa unir forças, deputada, no sentido da gente conseguir simplificar os diagnósticos na fase inicial, iniciar o tratamento com o serviço público, que o Ministério da Saúde tenha isso como prioridade, porque uma criança que consegue os cuidados já no início da sua infância, ela vai ter um resultado brilhante durante o desenvolver da sua adolescência e vai diminuir custos para o Estado quando ela tiver mais idade. Uma sessão solene no plenário Ulisses Guimarães homenageou a Romaria do Divino Pai Eterno, que acontece todos os anos em Trindade, Goiás. Deputados ressaltaram a importância religiosa e econômica da Romaria para o Estado e para o município goiano.
O plenário da Câmara realizou uma sessão solene em homenagem à Romaria do Divino Pai Eterno, que promove uma verdadeira peregrinação todos os anos na cidade de Trindade, Goiás. Durante 10 dias de festa, a cidade acolhe aproximadamente 2,5 milhões de romeiros de todo o estado de Goiás e até de outras partes do país. A festa do Divino Pai Eterno reúne pessoas de todas as idades, unidas em um só sentimento de fé e gratidão. E nesse turbilhão de emoções, cada rosto reflete a expectativa e a alegria de estar ali, vivenciando esse momento tão especial. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, relembrou a origem da devoção ao Divino Pai Eterno, que começou há mais de 180 anos. Uma história que começou em 1840, com o achado de um medalhão com a imagem da Virgem Maria coroada pela Santíssima Trindade. Esse medalhão passou a receber a devoção das pessoas da localidade e, a partir desse tempo, outros devotos vieram, outros fiéis, e a fé no Divino Pai Eterno aumentando. Outro deputado goiano, Zacarias Calil, do União, afirmou que a devoção transformou Trindade em um dos polos turísticos religiosos mais importantes do Brasil e até da América Latina. Nessa festividade, somos agraciados com uma intensa programação que mescla tradições religiosas, artísticas e culturais. As ruas se enchem de vida, cores e luzes, enquanto as barracas enfeitadas com zelo oferecem iguarias típicas da região e artesanato tradicional. Todos esses movimentos representam também um importante impulso econômico para a cidade de Trindade e para a região circunvizinha. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, lembrou que muitos romeiros caminham vários quilômetros a pé para chegar à cidade e que a Romaria tem como uma das marcas o desfile dos carros de boi. Nós temos, no dia de amanhã, na quinta-feira, o desfile de carreiros, tombado patrimônio histórico do Brasil. O maior desfile de carros de boi do mundo é na cidade de Trindade. Algo marcante que muitas pessoas professam sua fé através dos carros de boi. Saem de suas casas a quilômetros e quilômetros de distâncias. Ficam dias e dias nas estradas. Já se passaram mais de 100 mil pessoas na barraca da OVG que fazem a caminhada a pé. E uma sessão solene do Congresso Nacional celebrou os 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, ocorrido no dia 20 de julho de 1873, na antiga cidade mineira de Palmira, que depois foi rebatizada com o nome de Santos Dumont em homenagem ao aviador. Um dos requerentes da sessão, o deputado Luiz Fernando Faria, do PSD de Minas, elogiou os feitos daquele que é considerado por muitos o pai da aviação. A reportagem é da TV Senado. Nada mais justo que uma sessão solene para homenagear um inventor e cientista brasileiro, quem sabe o maior de todos. Senadores, deputados e a alta cúpula da Força Aérea ressaltaram os feitos de Alberto Santos Dumont, que desenhou, construiu e pilotou pela primeira vez o que todos nós conhecemos como avião. O Brasil e o mundo homenageiam o aniversário de 150 anos do nascimento de Alberto Santos Dumont, ocorrido em 20 de julho de 1873, na cidade mineira de Palmira, rebatizada de Santos Dumont. A garra, a persistência sempre foram marcas de Santos Dumont. Aquela obstinação tão presente, ela é característica nossa dos brasileiros. Nós acreditamos no futuro, nós acreditamos em fazer um país melhor e fazer esse país voar cada vez mais. Não poderia me furtar de proferir algumas palavras acerca da justa homenagem que se tributa a este visionário brasileiro e intrépido inventor, chamado Alberto Santos Dumont, que ao desbravar novos horizontes nos céus, delineou rumos transformadores à humanidade. Indubitavelmente, a grandeza de um país reside, entre outros aspectos, no culto à sua história e na preservação e valorização de seus predecessores. Portanto, rememorar o passado e seus respectivos heróis é fonte segura de inspiração para o seu povo e bússola para conduzir uma nação ao progresso que tanto se almeja. É sem dúvida um personagem que mais, na nossa história, que mais desperta fascínio, admiração. Mostrem as figuras históricas para uma criança e no meio delas mostrem Santos Dumont. Elas dirão Santos Dumont. O 14 bis
deixou atônitas as testemunhas em Paris naquele início de século XX. O desafio era fazer voar, decolando por seus próprios meios, um objeto mais pesado que o ar. Esta é uma réplica do 14 bis, o avião com o qual Santos Dumont, em 12 de novembro de 1906, voou pouco mais de 200 metros, conquistando o prêmio do Aeroclube de Paris. No Salão Negro do Congresso, os visitantes poderão contemplar até o dia 30 de julho uma exposição com um resumo da trajetória de Santos Dumont, dos primeiros balões, dos dirigíveis e protótipos daquele incansável inventor. A aeronáutica trouxe aqui para o Salão Negro do Congresso Nacional a réplica do 14 bis, do Demoiselle, de alguns dirigíveis, e é importante para a gente marcar a trajetória desse herói brasileiro. O Congresso Nacional e a Força Aérea Brasileira se juntaram para apresentar esse trabalho magnífico que vai ser observado por todas as pessoas que tiverem a possibilidade de estar presente aqui no Congresso, né? Nós trouxemos lá do Museu Aeroespacial o 14 bis, que foi a primeira aeronave, né, construída por Santos Dumont, e ele era uma pessoa tão generosa que ele ajudava muito as outras pessoas, e ele, além disso, para facilitar o progresso e o desenvolvimento da aviação, ele não patenteou a sua invenção, possibilitando que outras pessoas pudessem produzir e melhorasse o progresso, o desenvolvimento das aeronaves na época. Esta edição do Direto da Câmara fica por aqui. Para revê-la, basta acessar o site que está aparecendo aqui embaixo. E você pode entrar nas redes sociais da Câmara. Para isso, basta usar seu celular para ler o QR Code que está aparecendo aqui no canto inferior da tela. Confira nossos programas, podcasts e outros conteúdos. Você vai também encontrar informações sobre os principais temas que são debatidos e votados aqui na Câmara, acessando o nosso site câmara.leg.br, nosso aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular e o nosso canal no YouTube. Passa lá, dá uma olhadinha, deixe seus comentários, você é muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência e tenha um ótimo final de semana.